Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar de tênis. Gabriel Diallo, lucky loser para quartas de final do Masters 1000 de Madrid. Vence Grigor Dimitrov salvando 3 match points. Assim, eu devia colocar a música da Xuxa aqui, né, da pipocada, mas meu celular eu tô utilizando, né, porque você tá tendo dois jogos de tênis ao mesmo tempo, eu não quero sair ali do link não. Mas de qualquer jeito, né, esse jogo, pra mim, é uma demonstração do Grigor Dimitrov, que assim, eu entendo que muita gente ama o estilo de jogo do Dimitrov, plasticamente é um tenista muito bonito de se ver, né, tipo, porque é aquele backhand com uma das mãos, aquela alternância entre pancada e slice, né, ele traz algo muito diferente e singular, sim, né, pra o tênis hoje em dia, mas isso é um reflexo da carreira dele inteira. Eu acho que ele, possivelmente, dos destaques que a gente teve nos tênis recentemente, é o pior que eu vejo em momentos decisivos. Eu não consigo lembrar de alguém pior do que ele. Nem o Zverev. Porque, assim, o Zverev a gente pode até falar muito aqui, criticar a falta de força mental dele, mas ainda assim, né? Quantas Masters 1000 ele tem? 7, né? Tipo, o Dimitrov só tem um. O Zverev já tem 3 finais de Grand Slam, em 2 teve chances muito reais de levantar o título. Não levantou por causa disso, da falta de força mental. Mas o Dimitrov nunca esteve em uma final de Grand Slam, e não acho que é porque o nível técnico dele é inferior, mas eu acho que é um tenista mentalmente muito fraco, né? Que hoje, de novo, né? Ele consegue dar essa remontada na carreira dele nesses últimos 2 anos, né? Porque ele estava bem para trás e deu uma voltada, né? Para até brigar em top 10. Mas sabe uma coisa que eu falo? Ele ficou mais consistente e ele tem conseguido ganhar jogos que teoricamente são mais acessíveis com mais tranquilidade. Ok, isso é uma coisa legal. Mas mais do que a inconsistência, o Dimitrov, ele tem um dom, né? Assim, não um dom positivo, né? E aí isso não é dom, é defeito, né? De encurtar o braço ou de jogar de uma maneira completamente estúpida pontos decisivos. 3 match points hoje e jogos 3 terrivelmente, mas assim, terrível. Não tem uma palavra melhor para definir. Um deles, ok, saque do Diallo muito bem colocado e pancada ali para conseguir decidir. Mas outros dois erros, né? E o game que decide o terceiro set, que é o primeiro, né, em que a gente vê ele errando várias vezes, né, ele deu um monte de pontos de graça. Então, foram muitos erros que no final acabaram colocando sobre uma situação muito ruim o Grigor Dimitrov, né? Tipo, porque assim, ao ser quebrado, né, ele teria que buscar a quebra de volta e o Diallo sacou uma barbaridade. O Dimitrov só quebrou o Diallo no primeiro set, não fez no segundo e não fez no terceiro. E aí é aquele negócio, tudo que ele não precisava é dar ponto de graça. Porque assim, mais sólido que o Diallo ele é, a gente tem que jogar em cima disso. O Diallo é um bom tenista. Eu vou aqui falar, esse tenista canadense é bom, é resiliente, é um jogador ali que vê as oportunidades e luta até o final. Fez uma bela virada contra o Cameron Norrie e hoje ganha do Grigor Dimitrov. Não vou aqui tratar isso como se fosse pouca coisa. Não é. Ele tem todos os méritos de conseguir essa vitória, porque não adianta nada o Dimitrov pipocar ele não aproveitar a chance, né? Ganhou um set e ainda tem mais um para ganhar. Mas ele fez, né? Mas existe uma diferença para quem tem lá a oportunidade dele e aproveita, né? E assim, no match point do Diallo, quem que dá o ponto de graça? O Dimitrov, porque ele tenta ir para um ângulo, um momento fora de hora ali, né? Tipo, talvez o momento não fosse tão ruim, mas a execução foi pobre e ele acabou errando, né? E eu fico pensando, né? Tipo, como é que um cara nos momentos decisivos pode fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, breakpoint contra, ele vai dar um forehand, ele erra quase 2 metros da linha de base, né? Tipo, nem era a bola mais propícia pro ataque, entende? Você pode, às vezes, assim, falar que ele não estava errado porque não faltou coragem. Faltou bom senso, entende? Eu acho assim, as pessoas têm que ter, uma coisa é coragem, outra coisa é bom senso, entende, né? Você tem que, obviamente, não ter medo de arriscar algumas bolas, mas você tem que ter ciência do que está fazendo e saber se essa bola vai entrar ou não. Se você vai tentar um golpe muito difícil de executar, no momento de confiança baixa, você falta bom senso, né? E acho que ali faltou construção. E não é um adversário, gente. Eu vou falar uma coisa aqui. Ele não está enfrentando o Djokovic, com todo respeito ao Diallo, que fez uma baita campanha até agora. É um lucky loser. Ele perdeu um jogo antes de ir para esse torneio. Ele deu sorte que teve uma desistência e colocou ele dentro da chave principal. Bacana, legal, entende? Acontece. O Struff foi finalista desse mesmo torneio, também na mesma situação. Em 2023 teve a desistência e foi até a final, entende? Faz parte do tênis, né? Os lucky losers também são competitivos, são caras que estão indo longe nos quales. Mas assim, não dá
para um cara chegar, assim, um cara que tem o talento que ele tem e jogar com tamanha falta de inteligência. Uma coisa é, se o Diallo fosse gigante nesses match points, eu não acho que foi tanto o caso. Só um que ele teve a oportunidade de mostrar coragem e ele o fez, parabéns por isso. Eu dou até esse braço a torcer, porque eu acho que ele jogou um match point lá, o do 6-5 no tie break, bem pra caramba. Mas os outros é tudo erro e não consegue colocar um primeiro saque em quadra. Isso pra mim me frustra. Até nos breakpoints ele não conseguia colocar o porcaria do primeiro saque em quadra. E aí eu falo, né, da geração dos anos 90, o Dimitrov, se muito de falar que são um fracasso por não terem conseguido ganhar muita coisa, só 2 grandes lãs, o Thiem e do Medvedev, o Dimitrov faz parte desse fracasso. A gente não pode limpar o cara. Ele era considerado um talento para bater de frente com o Nadal, o Federer e o Djokovic, nunca foi esse cara. E assim, eu realmente assim, eu acho falta de consistência o pessoal ficar falando, nossa, o Medvedev, o Zverev, o Tsitsipas, o Thiem, são flops, né? Tipo, e depois elogiar, nossa, como joga bonito o Dimitrov, um grande tenista. Olha, com todo respeito, e são muito mais tenistas que o Dimitrov. Com todo respeito ao Grigor Dimitrov, ótimo jogador, mas assim, ele não senta na mesma mesa que um campeão de Grand Slam, como é o caso do Daniil Medvedev, e de gente que ganhou o triplo, ou até às vezes 7 vezes mais Masters 1000 do que ele. Então, assim, não dá pra colocar na mesma prateleira. O Tsitsipas agora tá na fase terrível, né? Mas, assim, é um cara que teve no top 10 provavelmente mais tempo do que o Dimitrov. Ele já teve 3 finais de Grand Slam, se não me falha a memória, o Stefanos, 3 ou 2, né? Eu me lembro de uma em Roland Garros e eu me lembro de outra no Australian Open. Então, assim, são 2, né? O Dimitrov nunca teve uma. E a gente teve, por exemplo, o Zverev. O cara teve 3 finais de Grand Slam. Esse é 3, né? Uma do Australian Open, no US Open e no Roland Garros. Só falta o Wimbledon pro currículo. O Medvedev teve 6 finais de Grand Slam. O Thiem teve 4. O Medvedev já foi primeiro do mundo. Então, assim, não dá para colocar eles na mesma mesa. Tipo, são tenistas muito mais bem-sucedidos. Então, para mim, assim, o grande problema do Grigor é que, assim, não é nem talento. Talento para jogar tênis, o cara tem de sobra. A gente vê isso até nesse jogo de hoje. Mas os pontos decisivos, o momento para ganhar a partida, ele encolhe. E eu acho isso a pior coisa que se pode ter de um tenista. Muito tenista, que às vezes não é lá um primor técnico, é decisivo, né? O Dimitrov, a meu ver, é o contrário. E eu acho assim, por exemplo, você vê lá no ano passado, o Poprin ganhou o Masters 1000, né? E ele ganhou do Dimitrov tendo que salvar match point. Mas sabe qual foi a diferença? Né? No ponto de tensão, o Poprin não teve medo de fazer o ponto, né? E na hora de tensão, naquele mesmo jogo, o Dimitrov fez uma dupla falta no set point contrário. Eu acho que isso é uma diferença de personalidade, né? E eu acho assim, é terrível, assim, triste, né? Melhor dizendo, que um tenista do talento dele tenha tanta dificuldade de jogar momentos assim, porque isso impediu o cara de ganhar muito mais. E é uma coisa que o cara chega aos 33 anos, basicamente 34, e até hoje ele não consertou isso. Até hoje ele não conseguiu melhorar esse aspecto no jogo dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.